Oi, turma, bom dia! Vamos então para as aulas dessa semana, começando a frente 4, tá? O módulo 1, viu? E nesse vídeo também eu já vou colocar o módulo 2, que são conceitos fáceis, tá? Só pra gente relembrar lá do primeiro lado, até do nono ano a gente fala sobre isso, né? Sobre substância, pura e mistura, só alguns conceitos pra gente relembrar, viu? Então vamos lá. Né? Então, tá aí na página de vocês, na página 115, viu? Na página de vocês. Então, quando começou? Então, hoje a nossa representação de substância, tá? A gente se deve muito à teoria atômica do Dalton, né? Porque foi ele que comprovou lá do Leucipo e Demócrito que a matéria ela tinha partículas menores, que ele achou que fosse indivisível, né? Que ele, tanto é que ele fez o modelo dele parecido com aquela bolinha de bilhar, né, que é a bolinha de sinuca, tá lá, né? Então, ele descrevia o átomo como uma esfera maciça, homogênea, né, indestrutível. Então, hoje a gente vê que não é indestrutível, que o átomo, né, ele não é indestrutível. Hoje a gente consegue, pela radioatividade, que daqui a pouquinho nós vamos aprender, né, que a gente aprende agora no terceiro ano, que ele consegue transformar em outro átomo, emitindo radiações. Então, por isso que ele não é indestrutível, tá? Indivisível, a gente já viu que com Thomson, já veio comprovou a existência de subpartículas e que ele tem carga elétrica neutra, né? Mas hoje a gente sabe que não tem, que os átomos, né, nas suas reações e diversas coisas que acontecem, né, situações que acontecem com o átomo, você vê que ele tem carga elétrica nas ligações químicas, né? Tem as diferenças de cargas e tudo mais, tá? E o que acontece aqui, né? Então, o átomo até hoje, até os exercícios, a gente representa ele com uma bolinha, assim como foi da teoria de Dalton. Então, a gente aproveitou muito a teoria de Dalton, a gente aproveita até hoje, representando o átomo com uma bolinha, né? Não sei se vocês lembram que ele começou até a fazer uma tabela periódica lá, com os símbolos em bola, mas mostrando que eles eram diferentes entre si, que os átomos eram diferentes entre si, né? Então, hoje a gente sabe da existência, né, dos átomos, que o que compõe eles, o que identifica eles, o que diferencia um elemento do outro é exatamente o número atômico, que é representado pela a partícula prótons, né? Lembraram? E o que a gente, até hoje, além da representação atômica, né, em forma de bolinhas diferentes, representando elementos químicos diferentes, o que a gente usa muito, né, que até hoje é, de acordo com a teoria de Dalton, que ele veio confirmar, né, o Lavoisier, tá? A teoria da conservação da massa, né, e da conservação de átomos. Porque aqui o Dalton, né, fala que nas reações químicas não ocorre o átomo não se destrói, né? Ocorre apenas um rearranjo de átomos, eles se ligam de outra maneira formando uma substância diferente. Então, para vocês verem que aqui, ó, né, na produção, né, do gás metano, olha o que acontece. O carbono continua sendo carbono e continua tendo hidrogênio. E nas mesmas quantidades, eu tenho carbono nos reagentes, tenho carbono nos produtos. Tenho 4 carbonos nos produtos, tenho 2 vezes 2, 4 carbonos hidrogênios. Então, até hoje, a gente vê que as reações químicas, né, ocorre de acordo com os ensinamentos da teoria atômica de Dalton, né? Então, isso que a gente aproveita hoje, né? Até caiu no Enem do ano passado. Qual que era dentre os postulados, né, de Dalton, qual que foi que a gente até hoje observa? Exatamente o rearranjo, que a reação química é feita pelo rearranjo de átomos, tá lá, né? E conservando, né, a lei de Lavoisier, né, que afirmava, e até onde a gente vê, que a massa ela se conserva, né, tá? Então vamos lá, conceitos básicos, né? Elemento químico, igual a gente falou, formado por um só tipo de átomo. Como que eu sei, né? São os isótopos, eles podem ter massa diferente, mas porém, se tem o mesmo número de prótons,
né, ele é pertencente àquele elemento químico lá da tabela periódica. São representados por letras, né, de acordo com seus nomes em latim. Então, por isso que a gente tem o sódio, que vem lá Na, né, que a palavra sódio em latim é nátrio, tá? O enxofre, que é o sulfur, por isso que vem com a letra S. Então, tem alguns elementos lá, como a língua padrão, no caso da química, para os elementos que foi baseado no latim. Então, por isso que tem alguns lá que não assemelham muito no português. E a gente percebe isso nos símbolos pelas letras lá da tabela periódica. Molécula é o agrupamento de átomos, então átomos se ligam formando moléculas, tá? Essa ligação, né, a gente pode chamar de iônica, covalente e metálica, tá? Então, tanto é que na iônica a gente não fala muito molécula, a gente fala mais cristais, porque eles se ligam formando cristais, e a metálica se ligam formando, né, uma liga metálica ou o próprio metal mesmo, tá? Então, aqui, ó, 2N é diferente de N2, então 2N, quando esse 2 vem antes, significa que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, e o N2 significa que eu tenho os 2 átomos se ligando, formando a molécula do gás nitrogênio, tá? Vamos lá. Aí, nesse caso, então a gente tem, formando essas moléculas, quando eu tenho um conjunto de moléculas, eu formo quem? A substância pura. Então, a substância pura, quimicamente falando, ela é formada por moléculas iguais, tá? Então, olha lá. Essas moléculas elas têm que ser iguais, tá vendo? Olha lá, aqui eu tenho átomos diferentes, porém a molécula é igualzinha uma à outra, tá? Fisicamente, como que eu observo, como que eu classifico minha substância pura? Então, vocês lembram que a gente tem que ter aqueles patamares lá constantes? Então, a substância pura ela vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição constante. E densidade também, eu posso, né, analisar a densidade e observar lá na tabelinha que eu tenho se aquela substância pura que eu estou analisando apresenta o mesmo volume, o volume de acordo com a massa lá, pela sua densidade, tá? Então, a substância simples, ou também nós chamamos de elementar, é formada por um só tipo de elemento químico, um só tipo de átomo, né? Nós podemos chamar de diatômicas, igual o O2, 2 átomos, triatômicas, no caso do O3, que é o ozônio, ou tetratômicas, no caso do fósforo branco, né, que é o P4, tá? Então, essas são as substâncias simples, formadas por um só tipo de átomo. Em química, o índice 1 a gente não representa, então você vê lá, né, igual nos gases nobres, que eles sempre vêm em forma atômica, né, em forma elementar, eles não parecem ligados um com o outro. Então, a gente não representa, né? É que os gases nobres lá vem HE, ar, então o índice 1 em química a gente não representa. Nem nas reações, né, nos coeficientes não representa o 1, fica omitido. Ou quando a quantidade é muito grande, a gente chama de indeterminado, a gente vem com essa letrinha M, né, na frente do símbolo do elemento. Então, por exemplo, os metais, que são aquelas ligas, ou as ligas metálicas, ou as ligações metálicas, tem muito, né, daquela quantidade daquele metal. Então, vem por N, porque é N átomos de metais formando ali. Macromoléculas, igual as moléculas do grafite, tá? Ou a molécula do diamante. Então, normalmente vem com N e vem identificando D de diamante ou G de grafite,